Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene e gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês à nossa aula de número 42 de língua portuguesa para o sexto ano. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos tratar de um assunto referente à acentuação, o acento diferencial. Como é que um acento, um simples acento, pode mudar o significado de uma palavra? Tá? A prof pede que vocês separem lá o material para a nossa aula, pegue o caderno de língua portuguesa, lápis, caneta, borracha e vão anotando durante a aula essas palavrinhas que mudam de sentido em razão de um acento, tá bom? E os objetivos para a nossa aula são, nós vamos aprender a usar o acento diferencial quando for preciso, tá? Que tem palavras que, mesmo sem o acento, têm diferentes sentidos, nós vamos compreender isso, ok? Material na mão, pessoal? Vamos lá, então? Mas o que é o acento diferencial, tá? Então, para vocês compreenderem, a prof trouxe para vocês uma frase, esta aqui, ó. Pôr sal no café por distração. Vejam que eu deixei em destaque duas palavrinhas. Pôr com acento e pôr sem acento. Vocês já colocaram alguma vez sal no café pensando que era açúcar? Por distração? Eu já. Fui lá adoçar o café, nem percebi que estava perto do saleiro e botei sal, né? Acho que esses enganos são bem comuns, né? Então isso acontece no dia a dia, né? Você pôr sal no café por distração, tá? Agora, né, voltando ao nosso tema, o acento diferencial, percebam que a palavrinha pôr, de pôr sal no café, e a palavrinha por, de por distração, tem o mesmo som. Eu falo exatamente igual, né? Não muda o som. Mas o que acontece? Elas têm significados diferentes. E além do significado, a escrita é diferente também. Por quê? Porque por com acento é do verbo colocar. Né? Quando eu digo pôr sal no café, é a mesma coisa que colocar sal no café, ok? A segunda vez que a palavra por aparece, por distração, é uma preposição. O que é uma preposição? É aquela palavrinha que serve para ligar as palavras entre si, estabelecendo significados, sentidos, né? Então, esse por aqui, por distração, está ligando a palavrinha café à palavra distração. Mas vejam que aqui, né, na segunda vez que apareceu a palavrinha por, não significa colocar, ok? Então, esse é um acento diferencial. É o acento que faz com que as palavras que têm o mesmo som, você fala igualzinho, mas escreve diferente, porque uma tem acento e outra não, mudem de significado, né? Pôr sal no café do verbo colocar e por distração é uma preposição, ok, pessoal? Agora eu já peço que vocês façam a primeira anotação no caderninho, ok? Então escrevam lá na primeira linha, depois do assunto da aula. Pôr com acento é do verbo colocar. Vou pôr o material na mesa com acento. Vou pôr a meia no pé com acento. Vou pôr ali, né? Sem acento, porque não é do verbo colocar, ok? E lá na segunda linha, vocês vão escrever o pôr sem acento, que é uma preposição. A preposição tem significado, prof? Não, ela serve para ligar as palavras entre si. Igual ela fez aqui, ó. Pôr sal no café, por distração. Ela tem significado aqui? Não, né? O café tem significado, nome de uma bebida. A distração também tem significado. Mostra o jeito com que eu estou, né? Distraída, ok? Muito bem.
Agora nós vamos a mais algumas palavrinhas que têm diferença de significado de acordo com este acento, ok? Então, o acento diferencial nós temos nas palavrinhas ter e vir também, quando elas são usadas na terceira pessoa do plural. Prof, qual é a terceira pessoa do plural? Dedinhos lá, ó, os 3 dedinhos, lembram? Primeiro, segundo e terceiro. Eu, tu, ele. Ele é singular. Vou passar o ele para o plural, vai ser eles. Então, a terceira pessoa do plural é sempre eles ou elas. Vejam que o que a prof fez. Ele tem sem acento. Eles têm com acento circunflexo. Então, qual é a regrinha aqui? Quando o verbo ter e o verbo vir estiver conjugado na terceira pessoa do plural, ele pode ter acento, né, circunflexo. Pode não, ele precisa ter acento, né? Olhem o exemplo. Meu irmão tem receio de cobra. Vejam que o sujeito, né, o meu irmão, está no singular. É ele. Por isso esse tem está sem acento. A partir do momento que eu passar para o plural, coloquei acento. Meus irmãos têm receio de cobra, têm medo de cobra. Então perceberam que o som da palavra é o mesmo novamente, igual o por, né? Por de colocar e por de preposição. Mesmo som, mas um tinha acento, outro não. Aqui também, ó, o tem. Eu falo igualzinho, mas eu vou lembrar que quando for plural, eu vou colocar acento. E quando for singular, sem acento, ok? Vejam aqui o exemplo com o verbo vir, tá? Ele vem sem acento, eles vêm com acento, porque é plural. Olhem o exemplo que a prof colocou. Maria disse que vem hoje na minha casa. Maria é a mesma coisa que ela, é singular. E o que diz a regra? Que eu só vou colocar acento circunflexo no verbo ter e no verbo vir quando for terceira pessoa do plural, eles ou elas. Olhem a segunda oração. Maria e Carlos disseram que vem hoje na minha casa. Maria e Carlos é a mesma coisa que eles. Então, esse vem é com acento. Pessoal, importante, esse vem aqui é do verbo vir. Não é de olhar, de enxergar, tá? É diferente. É do verbo vir. Aqui, ó, quando a prof colocou o verbo vir. De vem para minha casa, de vem para a escola, de vem para a loja, né? E assim por diante, ok? Então, se for plural, eu vou precisar colocar o acento circunflexo. Ele vem sem acento, eles ou elas vêm com acento. De vem para a escola, vem para minha casa e assim por diante, ok? Outro fato importante, né? Assim como o vem e o tem acento diferencial, essas palavrinhas aqui também têm o acento diferencial. Contém, detém, obtém e retém. Convém, intervém, provém e sobrevém. Mas aqui eu tenho o acento circunflexo e tenho o acento agudo. E qual é a diferença agora, né? É bem parecida com a regrinha anterior. Quando é singular, é com acento agudo. Quando é plural, é acento circunflexo, o famoso chapeuzinho. Olhem só. A atitude convém com o lugar. A atitude é singular. Então, a palavrinha convém, precisei acentuar com acento agudo. As atitudes convêm com o lugar. Eu tive mais de uma atitude para aquele mesmo lugar. Mas como a palavrinha atitudes está no plural, eu precisei colocar o acento circunflexo. Essas palavrinhas aqui que a prof trouxe são derivados do verbo ter e do verbo vir.
Olhem mais uma. Ele detém o poder. Ele é singular. Eles detêm o poder. É plural. Então, o acento circunflexo. Então, aqui vocês vão fazer uma anotaçãozinha para prof lá no caderno também. Fizeram do por e do vir, né? Então, façam lá. Do ter e do vir. Ele tem sem acento singular. Eles têm com acento plural. Pausa o vídeo, anota, depois vocês continuam, tá? Se vocês já fizeram essa anotação, vamos para a terceira anotação agora. Esta aqui, ó, das palavrinhas derivadas do verbo ter e do verbo vir. Essas aqui, a regrinha é parecida, mas é um pouquinho diferente. Qual é a regrinha? Quando é singular, é o acento agudo, ó. A atitude convém. Ele detém. E quando é plural, o acento é o acento circunflexo, né? As atitudes convêm e eles detêm. Então, quando eu vou usar o acento agudo? Quando é singular. E quando eu vou usar o acento circunflexo nessas palavrinhas aqui, quando é plural. Ok, pessoal? Então, aqui a prof deixou bem claro aquilo que eu acabei de explicar para vocês, né? Podem anotar lá no caderninho de vocês, né? Ó, contém com acento circunflexo é plural, contém com acento agudo é singular, provém com acento circunflexo é plural e provém com acento agudo é singular. Tá? Então, qual é a regrinha? Quando eu tenho a terceira pessoa do singular, é o acento agudo. E quando eu tenho a terceira pessoa do plural, é o acento circunflexo. Olha o exemplo aqui mais uma vez para vocês que eu trouxe. Este penal contém um lápis. É um penal só. Ele contém, né? Vou trocar. Este penal e essa mochila contém lápis e cadernos. É plural, né? É o penal e a mochila, que é a mesma coisa que eles. Então, eles contêm com acento circunflexo, ok? Muito interessante entender essa diferença para usar certinho, né? Mais alguns exemplos de acento diferencial. Olhem só. Agora, ela pode fazer as tarefas. Presente. Ontem ela não pôde fazer as tarefas. Passado. Esse exemplo é um pouquinho diferente dos outros, porque a pronúncia também mudou, né? Como é que a prof leu no primeiro exemplo? Agora ele pode fazer as tarefas. E no segundo exemplo, ontem ele não pôde fazer as tarefas, né? Então, o som é diferente, tá? Nos exemplos anteriores, a pronúncia era igualzinho, né? Então, o que é que vocês vão anotar aqui para a prof? Quarta anotaçãozinha já, né? Pôde é passado com acento, pode é presente, o som é diferente, um é aberto, né? E outro é fechado, tá? Então, pausa lá o vídeo e faz a anotaçãozinha para não perder nenhum detalhe, ok? Pode, presente, sem acento, pôde, passado, com acento, ok? Muita atenção no que a prof vai dizer aqui agora, pessoal. Lá no ano de 2009, aconteceu no Brasil a reforma ortográfica da língua portuguesa. O objetivo dessa reforma era unificar, deixar igual a escrita da língua portuguesa entre todos os países que utilizam essa língua, que são Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé, Príncipe, Timor-Leste, né? Todos esses lugares usam a língua portuguesa, tá? O que aconteceu lá em 2009? Algumas palavras que antes tinham acento, perderam acento. Vejam só quais. Tá? Então, olha só. Antes de 2009, a palavrinha para,
que era do verbo parar, tinha acento. De 2009 para frente não tem mais acento. Como é que eu vou saber a diferença entre o para do verbo parar e o para de preposição? Fui para o centro. Pelo contexto, né? Outra coisa, o pelo do cachorro antes de 2009 tinha acento. De 2009 para frente não tem mais acento, tá? Olhem o exemplo que a prof pôs. O pelo do meu cachorro é preto, né? Lá antes de 2009 tinha acento. E se eu dissesse fui pelo caminho mais curto, né? Não tinha acento. Hoje, 2021, né? Ou de 2009 para frente, é tudo sem acento. Não tem mais para com acento, não tem mais pelo com acento. É isso que vocês precisam compreender, tá? Então, olha só, até fiz um X aqui em cima azulzinho, ó. Não tá certo hoje, tá? Agora, se vocês forem pegar alguma coisa impressa, um livro impresso, um jornal impresso ou algo publicado antes de 2009 e vocês virem para com acento e pelo com acento, na época estava certo, gente. Tá? Isso que vocês precisam compreender. Porque na época esse acento existia para diferenciar. Fui para o centro, que era uma preposição, o ônibus para no ponto do centro e do bairro. Hoje não tem mais acento. O para do verbo parar e o para de fui para o centro é igual, tá? O pelo do meu cachorro e passei pelo centro é igual, mas na época, antes de 2009, tinha acento, ok, pessoal? Então, aqui a prof deixou, ó, antes da reforma ortográfica, isso aqui estava certo. Hoje não está mais certo, hoje tem que ser assim, ó. Fui para o centro, o ônibus para no ponto, sem acento também. O pelo do meu cachorro é preto, sem acento. E fui pelo caminho mais curto, sem acento também. Hoje precisa ser assim. Porém, se vocês pegarem algo publicado antes de 2009, vai ter acento e na época estava certo, ok? Aqui a professora deixou o mapa para vocês perceberem aonde tudo, né, no mundo se fala a língua portuguesa. Todos esses lugares em Bordeaux aqui, ó, se fala português, né? E na época, antes de 2009, o Brasil escrevia diferente desses lugares. Então, se unificou a escrita. Daí a reforma da língua portuguesa, tá? Então, aqui, ó, tudo que a prof repetiu inúmeras vezes, né? Se vocês têm publicações anteriores a 2009, vai ter para com acento, vai ter pelo com acento e estava certo. E além disso, a palavra polo também tinha acento na época, que eu não pus lá no outro exemplo, tá? Mas coloquei aqui para vocês. Porém, hoje ele está incorreto com acento. Tem que usar sem acento, né? O correto é deixar sem acento. Ficou mais fácil, né? Não precisa ficar se preocupando se para de parar com acento ou sem acento. É tudo sem, tá? Mais tranquilo, né? Agora tem uma palavrinha, que é a palavrinha forma, que ela pode ser escrita de duas maneiras, tá? Eu posso escrever forma de bolo com acento e posso escrever forma de bolo sem acento. Tanto faz, as duas estão certas, né? Nós já aprendemos que às vezes tem que ter acento sempre, né? Lá no tem e no vem quando é plural, né? No contém, no intervém, no detém quando é plural. E outras vezes não precisa quando é singular. Porém, agora a palavra forma pode ser tanto faz, com acento ou sem acento. Esses dois estão certinho, tá? Se vê escrito com acento, forma de bolo, tá certo. E sem acento, também tá certo, ok? A palavra forma, com a vogal aberta, forma, falo com a vogal aberta. Ela é sinônimo de formato, né? Modo, tipo de algo, tá? Então, se ela tem
sinônimo de formato, tá? Tem que cuidar com o sentido, né, da palavrinha para não trocar com a forma lá atrás, que a prof mostrou aqui, ó. Aqui é a forma de bolo, ok? E aqui é a forma de algo, né? O círculo é uma forma geométrica, tá? Então, o sentido da palavra é diferente, o som é diferente, mas pelo contexto vocês vão saber diferenciar o significado com certeza. Não vão diferenciar, né? Não vão confundir a forma geométrica com a forma de bolo, por mais que os dois estejam sem acento, né? Isso que a prof queria que vocês compreendessem, tá? E para finalizar, a palavrinha forma, né? E forma tem ainda uma terceira versão. A palavra forma também é derivada do verbo formar, tá? Até pus um capelo aqui, né? O famoso chapéuzinho da formatura, né? Quando eu digo assim, por exemplo, disseram-me que ela se forma este ano no curso de gestão, tá? É do verbo formar, não é mais forma da forma geométrica do círculo, do quadrado e assim por diante. Olhem quanta variedade, né? Para uma mesma palavra. Mas assim, não se preocupe que pelo contexto vocês vão sempre saber a diferença, né, entre uma e outra. Da palavrinha forma e forma, o que vocês têm que memorizar? Que a palavrinha forma aqui para forma de bolo pode ter com acento e pode ter sem. Tanto faz, os dois estão certos, né? A forma geométrica é sempre sem acento. Forma do verbo formar é sempre sem acento. Tá certo, pessoal? Muito bem. Com esse exemplo da formatura ali, né, da forma, que ela se forma, logo a prof vai finalizando a aula. Não esqueçam que vocês têm uma atividade para fazer sobre esse tema e a gente se vê numa próxima aula. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.